Quem não está a pé da vida, mas agora um pouco, talvez, vamos dizer, Perrone e Mili, chateado com o desfecho, Desnutridos. é o corintiano. O Corinthians desistiu do Gabigol, né? Eu também desisti de comprar uma Ferrari. Eu sentei lá, falei, acelerei, falei, pô, minha cara isso aqui. Aí chegou na hora do acerto, não, melhor não dar esse passo nesse momento. Que coisa, hein, essa história? Desistiu do Gabigol o Corinthians, Mili? Ontem eu também desisti de tentar alguma coisa com a Scarlett Johansson. Desisti, gente. Não dá. Melhor não. Então, o que eu acho dessa história? Eu acho que o Gabigol foi esperto, usou o Corinthians para mostrar para o Flamengo que havia interessados, que haveria vida depois do Flamengo. Ele nunca quis sair do Flamengo de fato. Acho que a intenção dele é se reerguer lá dentro. O que essa história também deixou claro para mim é que eu não sei se o Flamengo está muito interessado assim em manter o Gabigol. O Flamengo abriu o flerte. O Flamengo não negou. Em nenhum momento o Flamengo disse é inegociável, é um ídolo, vamos manter. O Flamengo não disse isso. E era uma coisa que o Flamengo deveria ter dito. Então, se a intenção do Gabigol foi usar o Corinthians para mostrar, olha, tem mais gente interessada em mim, eu acho que foi um tiro que saiu pela culatra. Porque o que para mim ficou parecendo é que o Flamengo até abriria a mão dele. E não foi a público dizer, não, esse cara é nosso, ele é imprescindível, a gente conta com ele. Então, assim, o Gabigol vai ter um 2024 para se reinventar, né? Reinventar a relação dele com o Tite, aprender o caminho da humildade, né? Ficar no banco e aceitar o banco, tentar ganhar a posição jogando bola, nos treinamentos. Acho que é isso, é uma oportunidade que a vida está dando para ele. Mas assim, eu acho que ele nunca quis sair, acho que o Corinthians foi ingênuo de entrar nessa briga e a história acabou desse jeito. É ruim pro Corinthians também, né? Fica chato pro Corinthians também. Então, pois esse ponto que eu ia chegar, Perrone. Eu venho falando sobre isso, venho pensando nessa história há muito tempo. Por que o Corinthians fez isso? Ou o Augusto Melo, ou o Bruno, ou o Rubens Gomes, que é o cara do futebol. Por que esses caras fizeram isso? Tava todo mundo falando, a chance desse negócio virar é muito pequena. E aí, agora o Gabigol tá lá na prateleira do Drogba, do Cristiano Ronaldo, do Cavani, do Suárez, e todos esses caras que o Corinthians falou que um dia ia jogar no Corinthians e não jogaram. Simplesmente isso. Eu não queria entender qual é o ganho que o Corinthians teve. Segundo a apuração do UOL aqui, o Corinthians disse que as questões financeiras estavam equacionadas, mas o Flamengo demorou muito e tal. Não me parece que seja exatamente isso, né? Porque se resolve a questão financeira, resolve tudo. Agora você está mutado. Beleza, agora vai. Foi? Pode ir. Não, então, tentando responder a sua pergunta, eu consigo imaginar, assim, em alguns fatores. Assim, a falta de experiência no cargo do Augusto Melo. O cara chega lá inexperiente, tal, começou, se empolgou nas entrevistas. Tem uma entrevista que ele dá, se não me engano, para a ESPN, que ele fala assim, os caras que a antiga gestão fica minando a gente, vazando tudo, e aí na própria entrevista ele fala assim, vamos conversar com o Flamengo amanhã. Então, acho que essa falta de experiência dele pode justificar. O Rubão, que é o diretor de futebol, já comandou o futebol do Corinthians. Então, é um cara que já deveria estar mais tranquilo em relação a isso. E acho que a questão também, ele durante a campanha, ele falou muito que é montar um time forte. Vou montar um time forte, time para brigar e tal. E acho que para tentar mostrar isso, talvez ele tenha feito essa história de alimentar o Gabigol. Foi muito ruim para o Corinthians, muito ruim para o torcedor do Corinthians, você lembrou alguns nomes. Eu sempre digo o seguinte, essa diretoria não pode errar nesse ponto, de machucar mais o torcedor com a expectativa sabe, vai chegar um grande nome e aí não vem um cara de um outro nível. Não poderia acontecer isso e aconteceu. O que o Corinthians ganhou nessa história toda? Eu já ouvi um papo ali de que durante a negociação e tal, que pelo menos a gente está se aproximando de um cara de peso que logo vai poder assinar um pré-contrato. É um ganho muito pequeno, se for isso realmente, perto do tamanho do estrago. Não justificaria. Enfim, mas de maneira geral, eu acho que a coisa foi tocada de uma maneira bem desastrosa pela gestão que está começando. É tudo que eles não precisavam, né? Começar desse jeito, começar sendo criticado por isso.
Ô Danilo, a carta que a diretoria nova do Corinthians joga sempre quando é confrontado com essas questões não, temos aqui uma auditoria da Ernst Young vamos acertar as questões financeiras e tal. Na mesa, isso com uma mão, com a outra mão vai contratando jogadores, sem muita preocupação com a conta que vem aí. E aí cai em outros micos do tipo o Talheres falar, os caras não pagaram ainda, não pode anunciar o tal do Garro. E assim vai o Corinthians. Pois é, mais uma vez, né, a gente falou na terça, na sua estreia aqui no All News, e a gente vai falar de novo agora. Uma manutenção da mesma política, do mesmo expediente que era adotado pela diretoria antiga. E que eles prometeram que isso não ia acontecer de novo, e continua da mesma forma. Inclusive com anúncios de jogadores que ainda não estão 100% contratados, que não tem tudo resolvido. Tá todo mundo lá na Argentina com o pé atrás com o Corinthians, basta ver o caso do Fausto Vera. Os times sabem, os times se conversam, eles sabem que o Corinthians pode demorar a pagar, que pode dar uma canseira, que vai ter que ir para a FIFA, ir para lá, ir para cá. Então tem que ter as garantias, tem que ter tudo um negócio muito mais elaborado do que você faria com outro time que tem um pouco mais de credibilidade no mercado. E a diretoria do Corinthians, ela simplesmente não está preocupada com isso, continua com esse discurso. Acho que quis falar também do Garro para poder falar na abertura dele, né, na posse, que temos 3 jogadores contratados, então deu uma inflada nesse anúncio. Mas a verdade é que não poderia ter citado. E no caso do Gabigol, mais uma vez, a gente fala há muito tempo, não tem sentido, sinceramente, o Corinthians ter alimentado essa história do Gabigol por tanto tempo, porque é só ruim para ele. O Flamengo não liberaria para um valor baixo, não seria fácil. O Gabigol estava pedindo milhares de reais, milhões de reais, só de luva para o Flamengo. Então imagina o que ele pediria para o Corinthians. Mais o valor que teria que pagar para o Flamengo. E no meio disso tudo, agora, qualquer outro atacante que o Corinthians for atrás, a torcida vai falar, putz, mas é pior do que o Gabigol. Putz, mas eu queria o Gabigol, mas vai ficar com a sombra do Gabigol. Então é um negócio que não adianta. E o torcedor que acreditou, que xingou jornalista, que xingou imprensa, perdão, todo mundo falou, ai meu Deus do céu, não faz sentido o Corinthians alimentar essa novela. E o torcedor, você é contra o Corinthians, você é anti-corintiano, você não sei o que lá, você não quer saber do meu time forte, você... Na verdade, a gente está falando aqui que não faz sentido, é um negócio que não faria sentido acontecer. Vários outros companheiros aqui, e mais uma vez, eu não estou falando aqui, não estou criticando nossos companheiros que estavam apurando a informação, que estavam divulgando a negociação, nada disso. Todo mundo estava no trabalho. O problema é o Corinthians alimentar essa história. É o novo presidente alimentar essa história. É o diretor de futebol que falou que acabou a farra alimentar essa história. É um negócio que já começa para mim muito mal, essa nova gestão do Corinthians, e o caso do Gabigol é um caso que vai ser lembrado por muito tempo e desta vez como chacota e não como um sucesso. A história do Rubens Gomes que fala, acabou a farra do Palmeiras e do Flamengo, agora o Corinthians vai voltar forte e tudo mais. Essa história, o Mili, desse um fracasso anunciado da contratação do Gabigol, também joga peso na turma que chega. Então o Garro aí que vai chegar, os outros jogadores que o Corinthians está contratando, mesmo os que não são da posição do Gabigol, daqui a pouco fala assim, pô, não trouxe o Gabigol, mas aí trouxe 55 bagres. Não importa com quanto esses caras sejam bons. Ou esses caras chegam e arrebentam no Corinthians, ou eles já estão com peso de 1 tonelada nas costas. Sim, joga. Assim, e o Yuri Alberto vai começar a temporada como? Pois joga, né? Exatamente. Você já chega tentando catar os cacos do seu ego, né? Que a sua própria diretoria tratou de destruir. É muito complicado. E tem uma coisa nessa história que não é avaliada, mas ela deveria ser. O Gabigol é craque, é um fora de série. Está numa fase ruim, mas eu acho que ninguém duvida disso. Mas ele não é jogador de grupo. Ele não é um jogador de grupo. O Corinthians precisa montar um grupo. Não seria a hora de trazer, mesmo que a negociação fosse uma coisa mais possível, não seria a hora de trazer uma mega estrela que é do clube Neymar de viver. Não é isso. O Gabigol é Gabigol Futebol Clube. É ele por ele. O Corinthians precisa formar um grupo. O Corinthians precisa de grupo. E não seria a chegada dele que for muito pelo contrário, né? Então agora o Corinthians vai ter que arrumar a bagunça que a especulação
da vinda do Gabigol, trouxe para dentro de casa. Você tem toda a razão, Tirone. É isso mesmo. Espero que o time consiga se reunir, se reagrupar e formar uma equipe minimamente competitiva para esse ano. O começo, a não ser pela notícia da auditoria, o começo não é bom. Ô, Perrone, para a gente fechar o assunto Corinthians e entrar no Palmeiras, no meio dessas negociações, Gabigol, Flamengo, Corinthians e tal, tem uma expectativa de Thiago Maia chegando no Corinthians e indo o Fausto Vera, pelo que estão falando aí. Que seria esse um negócio aí mais possível para o Corinthians, no caso, trazer o Thiago Maia e mandar o Fausto Vera, que também tem uma questão de grana aí, né? O Argentino Júnior está lá reclamando, está ameaçando ir na FIFA porque o Corinthians não pagou. Tem essa questão, mas a informação que eu tenho é que também entraria o Mateuzinho no negócio, que o Mateuzinho viria também, Mateuzinho e Thiago, pelo Fausto. Assim, o que eu senti ali no Corinthians, os caras da nova diretoria são apaixonados pelo Thiago Maia. Eles acham que o Thiago Maia é um cara que vai ser, se chegar, vai ser muito útil e vai ajudar. Não sei a opinião de vocês, mas eu, por exemplo, acho que desses dois, quem ajudaria mais é o Mateuzinho. O Mateuzinho acho que daria uma oxigenada boa no Corinthians, uma velocidade e tal. Então existe essa possibilidade. E agora, só voltando um pouquinho atrás no negócio do Gabigol, todos nós já vimos muito no futebol também essa história de eu não quero mais, deixa para lá, não deu certo tal, e o cara continuar negociando em sigilo. Eu não tenho nenhuma informação que isso esteja acontecendo ou que vá acontecer. Mas acho que é bom a gente lembrar que a gente já viu isso no futebol. Então, eu não ficaria surpreso se daqui a pouco a gente tivesse novidade. Hein? Deixamos em aberto então. Já pensou? A gente aqui falando, que absurdo, tal. Chega depois de amanhã, Gabigol, sou do Corinthians. E também seria uma cacetada no Flamengo, né? O Gabigol, apesar da má fase, ele é um cara, ele é ídolo da torcida do Flamengo. Muito bem, nossa enquete está assim, ainda sobre a questão da seleção de Dorival. Quem você gostaria de ver no comando da seleção? Dorival Júnior, 33%. Fernando Diniz, 11%. Um estrangeiro, 50%. E um outro brasileiro, 6%. Continue mandando seus votos aí, likes também, por favor. Queremos uma chuva de likes aqui, inscrições no canal. E, como eu falei, você que está aqui dentro dessa live do programa do All Sport, mande agora um WhatsApp para um cara que não esteja. Seu pai, seu avô, sua avó, seu vizinho, seu amigo, a faculdade, sei lá. Manda aí e fala para ele entrar aqui para fazer o programa com a gente. Ainda temos tempo pela frente. O Danilo, Palmeiras está negociando o Kevin, né? Sou jovem, 21 anos, indo para o Shakhtar da Ucrânia. 12 milhões de euros, nada mal, hein? 64 milhões, 64,4 milhões ali num bônus, que ainda pode chegar a mais 4 milhões de euros, que seriam 21 milhões. O Palmeiras tem 50% dos direitos do jogador, né? Que quer sair agora, quer jogar mais. Você acha que é uma boa venda, mais uma boa venda do Palmeiras? É uma bela grana, hein? Pois é assim, você falou de 50, né? O Palmeiras no último balanço soltou com 50, mas a gente tem que esperar agora no mês de março, se eu não me engano, saio de 2023, porque aparentemente o Palmeiras comprou mais 20% do Desportivo Brasil. Isso ainda não foi confirmado pela diretoria do Palmeiras, mas aí o Palmeiras passaria a ter 70% do Kevin. E aí essa venda ela acontece porque o Kevin ele gostaria de jogar mais, ele gostaria de ter mais espaço no time, coisa que ele provavelmente não vai ter. Eu fico até sempre com um pouco do pé atrás, a gente que já criticou aqui mais de uma vez, eu acho que o grande erro do Abel Ferreira em 2023 foi a demora para entender que o Endrick deveria entrar no time logo depois da lesão do Dudu, e uma das alternativas naquele momento poderia ter sido o Kevin, que é um cara que joga pela esquerda, que por mais que seja jovem e tudo mais, é um cara que traz drible, velocidade, é um cara que poderia fazer uma função parecida com a que o Dudu fazia, né? Então eu acho que o Kevin é um jogador que surgiu muito interessante, foi craque da Copinha quando o Palmeiras foi bicampeão, era um nome muito bom, eu acho que o Palmeiras poderia ter dado mais oportunidades a ele,
Mas, se a avaliação é essa, é um caso muito parecido com o que teve o Giovani, que era outro jogador de ponta, que também driblava, que era muito rápido, que a torcida ficou por muito tempo com expectativa de ver como o Giovani jogaria, mas acabou vendido para o Qatar, e teve o azar de logo na primeira semana lá no Qatar sair machucado. Então eu vejo essa situação do Kevin muito parecida com a situação do Giovani. É um jovem de potencial, mas que o Abel Ferreira aparentemente não sentiu tanta confiança assim. Então o Palmeiras aproveita, vai ao mercado e consegue uma excelente proposta para um jogador que reserva, terceiro reserva praticamente, vende aí por 12 milhões de euros e também serve como uma alternativa, porque parece que o negócio do Arthur está demorando a sair, né? O Palmeiras poderia estar contando com esses 18 milhões de euros do Arthur no Zenit, o negócio ainda não saiu, então já faz aí um plano B para caso o negócio do Arthur não seja concretizado. E também, Tirone, dá mais uma dica pra gente do que por que o Palmeiras foi atrás do Caio Paulista. Eu até falei aqui com você na terça-feira, falei, olha, não entendo muito bem porque o Palmeiras tá indo atrás do Caio e tal, eu não colocaria como prioridade, mas aí nos dias seguintes, né, a gente vai vendo e vai entendendo um pouco mais o movimento do Palmeiras. Além da venda do Kevin, tem uma possível venda que o Hernan, inclusive, trouxe aqui também, do Vanderlan pro Milan. Então o Caio Paulista, ele chega para uma posição, ele joga de lateral esquerdo, que é caso aí o Vanderlan seja vendido, ele surge como uma opção, mas também pode jogar avançado pela ponta esquerda também, que é onde o Kevin sabe jogar. Então acaba sendo um jogador que tapa esses dois buracos, né, deixados aí, caso o Vanderlan seja mesmo negociado com o Milan e essa eventual saída do Kevin para o Shakhtar Donetsk. Então no final o Palmeiras está mostrando um certo planejamento nessa questão. Eu que não tinha entendido na terça-feira, agora tenho que explicar aqui que agora me parece fazer um pouco mais de sentido, o Palmeiras perdendo 2 jogadores pela esquerda e acaba trazendo o Caio Paulista, que é um jogador que faz essas duas funções. Em relação ao Kevin, eu fico com essa questão, Tirone, para mim poderia ter tido um pouquinho mais de oportunidade, mas a gente sabe, o Abel Ferreira é um pouco mais pragmático com os jovens, não foi o primeiro, não vai ser o último jovem a sair dessa situação, porque o Abel demora um pouco mais a dar chance. Para dar chance, o cara tem que ser muito diferente, basta ver o tanto que o Endrick suou para conseguir um espaço nesse time. Qual?